Bora falar sobre o novo calendário do futebol brasileiro. Lembrando que nos próximos 4 anos o calendário funcionará desta maneira. Então, para tirar algumas dúvidas, para esclarecer algumas coisas, eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, deixa o like aqui no vídeo, comenta, compartilha com os amigos. Bora falar sobre o novo calendário do futebol brasileiro. Então, não sei se todo mundo conseguiu ver, todo mundo teve acesso a este novo calendário do futebol brasileiro, que esse calendário agora vai ter algumas mudanças, tá? Então, assim, eu vou falar resumidamente, até anotei aqui para falar mais ou menos para vocês as mudanças e depois eu vou falar um pouco de cada mudança. Então, a primeira mudança é que os estaduais diminuíram. Então, antes o que era 16 datas, agora diminuiu para 11, então são 5 datas a menos. O Campeonato Brasileiro, que antes começava ali final de março, começo de abril, tudo, agora começa no final de janeiro e termina em dezembro, então a gente vai ter um Brasileirão mais longo. Além disso, a Copa do Brasil passa de 96 clubes para 128, sendo que os times de Série A só entram na quinta fase. Então, desses 108 clubes que vão disputar, sem os times da Série A, vão disputar 12 vagas, teoricamente, né, até o final, e aí dessas 12 vagas se juntam com os outros 20 da Série A, e aí você tem a quinta fase, oitavas, quartas e semifinais, essas 4 fases em jogo e de volta, e na final, jogo único da Copa do Brasil, que também é uma nova mudança, tá? Além disso, como a gente já tem a Copa do Nordeste e a Copa Verde, que é ali na região norte, né? Agora, e Centro-Oeste, agora a gente vai ter a Copa Sul-Sudeste, que é mais ou menos na mesma estrutura de como funcionam essas Copas do Nordeste e da Copa Verde, e aí também eu já vou entrar mais no detalhe. Além disso, a Série D vai passar de 64 times para 96 clubes, então a gente vai ter um acréscimo aí de 32 clubes. E a Série C vai ter um aumento para 28 clubes. Esse aumento será feito gradualmente até 2028, ok? Eu acredito que vão ser a cada um ano, 2 sobem para a Série C a mais, né? Então, a gente vai passar a ter 28 times. Então, bora lá. Vamos começar primeiro pelos estaduais, tá? O grande problema, e aqui eu não tô falando que os estaduais têm que acabar, ok? Não é isso que eu tô falando. Mas quando a gente pega na questão de datas, o maior problema hoje do calendário brasileiro é os estaduais. Porque, por exemplo, quando você pega, quando a gente compara o que os times na Europa jogam, você não tem os estaduais. Então normalmente você tem as taças, você tem as competições europeias, né, as competições continentais e o campeonato nacional. E aqui no Brasil, a gente tem essa Copa, né, os estaduais, que é algo que já é intrínseco na cultura brasileira, que, querendo ou não, isso faz com que você tenha que reduzir. Então, assim, a redução se deu em 5 datas, eu vou dar minha opinião. Volto a repetir, não acho que os estaduais têm que acabar, mas eu acho que ainda tem que diminuir mais, tá? Eu acho que diminuir para 7, 8 datas no máximo, sabe? E porque a gente tem que pensar em 2 coisas. Primeiro, na qualidade dos jogos, dos jogadores. E segundo, na questão da data FIFA. Porque hoje é um absurdo quando você tem uma data FIFA. Eu tava vendo agora o jogo, acho que é o Corinthians, né, que joga contra o Santos depois da data FIFA. E o Hugo Moura é ótimo. Hugo Souza, cara, ele vai estar no Japão disputando um amistoso lá do Brasil. E o jogo do Santos contra o Corinthians é no dia seguinte. Cara, é impossível o cara chegar e jogar. É impossível, sabe? Então, assim, isso sempre acontece de você ter...
O Brasil respeita a data FIFA. Mas não respeita a data FIFA. Não respeita a data FIFA. Porque, assim, a partir do momento que os caras da seleção jogam num dia e o seu clube joga no outro, você não tá respeitando a data FIFA. Você só não tá tendo jogo nos dias de data FIFA. Mas respeitar a data FIFA você não tá fazendo. Então, isso é uma coisa que precisa mudar. Tem que ser como na Europa. Os caras voltam e depois de 3, 4 dias voltam a jogar. É uma outra situação. Então, isso é uma coisa que eu acho que ainda os estaduais impactam, ok? Aí falando do outro ponto, da questão do Brasileirão. Eu acho um grande acerto a questão do Brasileirão começando em janeiro e indo até dezembro. Acho um grande acerto. Acho que vai ser um campeonato mais longo. A questão agora, a gente não vai ter um tempo só dedicado ao estadual. Então, o estadual começa um pouco antes, mas logo em seguida você já começa também com o Brasileirão. E eu acho isso legal, porque assim, o estadual meio que vai ser em paralelo, sabe? E até pela importância hoje que tem dos estaduais, eu acho que tem que ser assim, paralelo. Então, essa questão do Brasileirão mais longo, eu achei legal e tomara que isso se mantenha. O meu único ponto é que eu acho que a pré-temporada deveria ser um pouco maior. Acho que a pré-temporada deveria ser um pouco maior, sabe? De você. Porque a gente pensar que os campeonatos acabam no começo de dezembro, pô, os times vão ter muito pouco tempo de pré-temporada. Então, eu acho que os clubes deveriam ter um tempo maior de pré-temporada. E aí eu acho que vai também muito em linha dessa questão dessa redução de datas do Campeonato Paulista, ok? Mas eu acho importante o Brasileirão ser mais comprido e assim mais espaçado para não ser aquela maratona absurda que alguns meses acabam acontecendo. Copa do Brasil. Aí é um ponto. O aumento de 96 para 128 times, top. Gostei muito. Acho sim que quanto mais clubes participarem da Copa do Brasil, legal. Então, isso eu achei um negócio. E aí, duas coisas eu não gostei na fórmula da Copa do Brasil. Primeira, que eu não gostei da fórmula da Copa do Brasil. Os times de Série A só entrar na quinta fase. Eu acho muita mamata. Então, por exemplo, o Santos, cara, pô, esse ano a gente teve um monte. O Grêmio caiu pro CSA, o Santos caiu pro CRB, o Fortaleza caiu antes, sabe? Então, isso é uma coisa que eu acho que deveriam entrar, não sei se desde a primeira fase, mas tipo, pô, desde a terceira fase, por exemplo, sabe? Ou pelo menos os times que não estão disputando competições nacionais, competições sul-americanas, por exemplo. Então, os times que não estão jogando Libertadores e Sul-Americana entram na terceira fase. Eu, pelo menos, faria isso. Isso é uma coisa que não me agrada. Eu acho que eles entram muito à frente de todo mundo. E o outro ponto que, para mim, é o principal, que eu não gostei mesmo disso, é a questão de final única, ok? E assim, vamos dividir as coisas, tá? Final única é mais emocionante? Eu acho mais emocionante a final única. Eu acho mais emocionante, acho melhor, porque, cara, é um jogo que, putz, e às vezes você tem muitas zebras em final única, tudo, eu acho legal. Porém, num continente como o nosso, e num país continental como é o Brasil, eu não acho legal. Por que eu acho? Primeiro que, assim, por que as finais únicas dão certo na Europa? Primeiro, pela questão logística. Na Europa, quando você vai fazer uma final da FA Cup na Inglaterra, que é em Wembley que é jogado, o cara que sai de Manchester para Liverpool, ele tá o que? A 1, 2 horas de Manchester de trem. Aqui, se você tem uma final, vamos supor que Fluminense e Santos façam uma final de Copa do Brasil do ano que vem. E a final vai ser, vamos supor, em Brasília ou no Rio Grande do Sul. Cara, os gastos são absurdos aqui no Brasil. E detalhe, a gente não tem o mesmo poder aquisitivo que um europeu tem. O poder aquisitivo do brasileiro é mais baixo. Então, assim, para você comprar, por exemplo, para você mover uma galera inteira, uma torcida inteira, para sair de São Paulo, para sair do Rio de Janeiro, para mover para o Rio Grande do Sul, por exemplo, para Brasília, cara, o custo é muito alto. E aí eu acho que, assim, a gente hoje
que a gente tem o Brasileirão, quando a gente pega os principais torneios, o Brasileirão é ponto corrido. A Copa do Brasil, a Sul-Americana e a Libertadores é jogo único e na maioria das vezes é fora do Brasil. E aí você tem a Copa do Brasil. A Copa do Brasil era a única final hoje que os clubes poderiam fazer na sua casa, que a sua torcida poderia fazer, que aquele cara que não tem grana para viajar, mas que ele pode comprar um ingresso, mas que ele não tem dinheiro para alimentação fora, ele não tem dinheiro para comprar para pagar um voo, ele não tem dinheiro para hotel, para um Airbnb, para essas coisas, cara, ele poderia assistir o jogo do seu time ali na cidade. Então, isso é uma coisa que eu não gosto, porque eu acho que no nosso continente não é um negócio legal. Não é um negócio legal por tudo isso. Por exemplo, em Guayaquil, a final entre Flamengo e Atlético Paranaense não lotou. As finais de Sul-Americana, a grande maioria, os estádios estão vazios. Cara, teve, acho que aquela Red Bull e Atlético Paranaense, cara, foi constrangedora. Não tinha ninguém no estádio. O próprio final entre o São Paulo e o Del Valle, cara, ficou longe do estádio lotar. Por quê, cara? Porque para você fazer uma viagem internacional é caríssimo, não é todo mundo que tem. Ainda mais num continente que não tem um poder aquisitivo tão alto quanto o continente europeu. Então eu acho que culturalmente a gente tinha que acabar com essas finais aqui no continente da América do Sul, com as finais únicas, de jogo único. Porque eu acho que aqui a gente tem que ter os dois jogos, como sempre teve, Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Eu não acho que isso deveria ser mudado, exatamente por isso. Porque uma coisa é se a gente tivesse uma baita rede ferroviária interligando todos os países, sabe? Um poder aquisitivo absurdo, que aí todo mundo conseguisse viajar, pagar hotel, mas não é o que acontece aqui na América do Sul, não é o que acontece no Brasil. Então, por isso, eu não gosto da questão do jogo único. Não gosto por conta disso. E aqui eu não vou entrar no mérito se é mais emocionante ou não. Não é nessa questão que eu tô entrando. É mais emocionante uma final única. Eu falo na questão prática das coisas. Porque o cara, ele vai em todos os jogos do time dele, do Brasileirão, ele vai em todos os jogos de quinta fase, oitavas, quarta, semi, mas aí chega na final, o cara não pode ir porque não tem dinheiro. Ou ele não pode ir porque realmente ele trabalha na segunda-feira, e a final, por exemplo, é num domingo, o cara não vai conseguir, às vezes, chegar a tempo, sabe? A final é à tarde, não consegue voo, sabe? Então, assim, é uma série de coisas que atrapalha. Então, eu acho, na minha opinião, que final única aqui na América do Sul não deveria acontecer por esses motivos que eu acabei de falar, ok? Eu acho que isso é um erro. É um erro. Outra coisa, Copa Sul-Sudeste. Cara, é que assim, né? Só pra contextualizar, tá? Os times que estiverem jogando Libertadores, os times que estiverem jogando Sul-Americana, os times que estiverem jogando essas duas competições, eles não vão participar dessas Copas regionais. Então, por exemplo, o Bahia provavelmente estará na Libertadores ano que vem. Ele não joga a Copa do Nordeste. O Ceará, provavelmente, o ano que vem, vai estar na Sul-Americana, por exemplo. Ele não vai jogar a Copa do Nordeste. Então, assim, eu acho que, por exemplo, para a Copa do Nordeste, isso não é legal, porque você vai esvaziar, você vai tirar grandes clubes da Copa do Nordeste. E eu não sei até que ponto é atrativo uma Copa Sul-Sudeste. Não sei, de verdade, assim, sabe? Então é algo para se ver, vamos ver se é um torneio que vai pegar. Mas, assim, não é algo que eu olhe e fale assim, que top isso. Ok, a gente precisa ver na prática. Não vou falar nem que é uma porcaria, que não deveria acontecer, porque não vai interferir em nada, porque vai ser as datas que os times vão estar jogando a Libertadores, a Sul-Americana, então, em questão de calendário, não vai impactar, mas eu acho que é um ponto ali que eu não sei se vai ter um impacto, se vai ter uma melhora, então, assim, se vai ser uma competição que vai pegar, ok? E aí eu acho que dois grandes acertos é a questão da Série D e da Série C. Eu acho que você aumentar os clubes de Série D é muito bom, porque você vai deixar, por exemplo, 32 times a menos sem calendário.
Isso eu acho muito legal. Vai continuar de forma regionalizada a primeira fase, né? Então, isso é um negócio legal. E o aumento da Série C também. Eu acho isso muito bom. Porque é isso, eu acho que assim, quando a gente olha, pô, teve time aí, o Paraná, o Santa Cruz, que, pô, chegou ano que eles não tinham calendário depois que acabou o estadual. Não tinha mais calendário. Então, eu acho que isso é legal. Eu acho que é uma coisa boa essa questão de você aumentar o calendário e fazer com que times menores joguem mais. Eu acho que esse é o grande objetivo. Acho que o grande objetivo da CBF tinha que ser 2. E aparentemente foi cumprido. Eu critico muito a gestão da CBF. Critiquei muito quando o Sami Chaldi assumiu, porque era um cara que pouco fez pro futebol. Mas eu acho que quando coisas boas acontecem, a gente tem que elogiar. De um modo geral, eu achei bom essa, como que eu posso dizer, essa iniciativa de, enfim, falar, pô, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer uma coisa diferente. É um primeiro passo. Ainda tem muita coisa para ajustar o calendário como deveria, mas eu acho que já é um primeiro passo. E eu acho que, assim, você tinha que ter 2 premissas básicas quando você fez esse calendário. Diminui o número dos times grandes de Série A de jogos no ano, que é um absurdo. O time que, por exemplo, se você pega um Bahia, por exemplo, se ele vai bem na Copa do Nordeste, se ele vai bem na Copa do Brasil, se ele vai bem numa competição sul-americana, e se ele, pô, ele já tem os jogos brasileiros, mais o estadual, pô, o time joga uma barbaridade no ano. Então você sim, você tem que reduzir isso. Os times de Série A precisam jogar menos. Não dá para ter a diferença tão absurda que a gente tem comparado com os times lá da Europa. É uma diferença muito grande de jogo. E por um outro lado, você precisa fazer com que esses times pequenos, como que disputam Série D e Série C, joguem mais. Esses times, muitos desses times não podem acabar o estadual e acabar o ano, sabe? Não pode. Então, isso eu acho que foi o principal acerto. E volto a repetir, eu acho que não tem um calendário perfeito. Eu acho que tem coisas, como eu falei, tem coisas que eu gostei que aconteceram, redução do campeonato dos estaduais, o aumento de times na Série D, o aumento de times na Copa do Brasil, o aumento de times na Série B, na Série C. Então, tem coisas que eu gostei, assim como tem coisas que eu não gostei, como a final única, por exemplo, da Copa do Brasil. Não gostei, pelos motivos que eu já falei. Então, eu acho que é um primeiro começo. Acho que é uma primeira tentativa de coisas que há anos a gente vem reclamando. Então, assim, eu poderia chegar aqui, pô, descambar tudo tal. Não, mas eu acho que só do fato de alguém estar olhando e falar assim, cara, a gente precisa mudar isso, já é um começo. E isso me deixa esperançoso, ok? Pessoal, não deixa de deixar o like, se inscrever no canal e bora para mais. Valeu!